Sejam muito bem-vindos, amados, aqui mais uma aula de história. E agora nós vamos falar sobre os governos populistas, né? Aqueles governos que vêm depois do período que nós chamamos de Era Vargas. Tá? Não tenho muita coisa para falar sobre esses governos no âmbito da cultura, mas é importante a gente perceber algumas coisas e alguns tópicos bem importantes. Mas não é como é importante esse governo, na grande maioria das vezes não. Só no iniciozinho que tem um tópico muito importante, o resto nem tanto assim. Mas por desencargo de consciência eu vou falar com vocês têm que pelo menos ter uma noção. Dentro dos governos populistas, eles iniciam com o fim da Era Vargas, né? E com o fim da Era Vargas, você começa a ter, dentro da estrutura política brasileira, uma ideia de pluralismo de opiniões, pluralismo de ideias, pluralismo de ideologias. Então é nesse período que você passa a perceber claramente o crescimento de grupos de comunistas, você passa a perceber claramente o crescimento de grupo de liberais, você passa a perceber claramente o crescimento de grupos de conservadores, principalmente nacionalistas, né? Você passa a perceber que várias pessoas de várias áreas profissionais liberais, trabalhadores vinculados a sindicatos, ainda pertinentes vindos da área rural, muito pertinentes da área urbana, começam a participar desse processo político brasileiro. A urbanização brasileira cresceu bastante e, por conta disso, essas áreas de atuação passam a ter um fiéis também nessa posição política. Os governos populistas eles passam a ser em comum a ideia do populismo, ou seja, o foco nos direitos sociais, aqueles mesmo foco que Getúlio Vargas já tinha iniciado na Era Vargas, e aí logo depois dele você começa a ter vários outros governos com esse foco, os direitos sociais como a ferramenta de fazer o povo me amar. Tá? E eles começam a exercer essas ações. Então, rapidamente, eu destaquei aí pra gente durante esse período, todo ele, tá? De 45 até 64, quando você tem ali o início do governo militar. A ideia da pluralidade de grupos de ideologias entre os nacionalistas, comunistas, liberais, todos os discursos relacionados aos direitos sociais. Ótimo, beleza. De forma geral, isso que a gente precisa saber. A partir de então, eu preciso criar na sua cabeçazinha uma ideia voltada para uma organização lógica em relação aos presidentes desse período e o tempo que esses presidentes atuaram e o que aconteceu no Brasil. Não necessariamente a gente precisa saber de todos eles, mas alguns são de extrema importância, sendo que o primeiro é muito importante. O meu queridíssimo e amadíssimo Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente depois da Era Vargas. Este presidente, para o âmbito cultural, mais especificamente para o âmbito da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, e o seu período de 46 até 49, tem uma importância grande em relação à questão do patrimônio histórico e artístico nacional. Olha o que acontece. Em 46, então promulgada mais uma Constituição, né, a Constituição de 1946, como está aqui, né, mais uma Constituição ela é promulgada. E essa Constituição meio que repete aquilo que a Constituição de 37 vai nos dizer, sobre patrimônio histórico, que há uma proteção, né? Diz que, tanto que ele fala lá no artigo 178, ó, estabelece que as obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais ou paisagem, locais dotados de particular beleza, ficam sob a proteção do poder público. Tranquilo, nenhuma novidade pra gente, então essa Constituição vai repetir algo que já tinha vindo da Constituição de 37, com outras palavras, mas basicamente é o mesmo. Mas, porém, todavia, contudo, também em 1946 é assinado pelo senhor presidente Gaspar Dutra, o Decreto-Lei 8.534 de 46. Kendi, eu tenho que lembrar o nome desse decreto? Não, não tem. Mas você tem que lembrar que o Gaspar Dutra fez uma coisa. Isso você tem que lembrar. O Gaspar Dutra fez uma coisa. O que, Kennedy? Ele pegou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM,
o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aquele instituído em 1937, por então presidente Getúlio Vargas. Ele pegou aquele serviço e transformou ele em uma diretoria. Traduzindo, mudou o nome. Você tem que lembrar disso. Tem que lembrar. O Gaspar Dutra muda o nome. Sai o nome de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então sai o serviço e entra a diretoria. Tá? Basicamente é uma mudança de nome. Basicamente é isso. É isso que você tem que lembrar no governo dele. Teve algumas outras coisas que esse mesmo decreto-lei criou, tá? Outras duas que eu vou comentar, mas o mais importante é lembrar, tá? Getúlio Vargas instituiu o serviço. O Gaspar Dutra vai instituir, então, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Acabando, assim, com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pelo menos nesse momento, é o fim do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pelo menos por enquanto é o fim. E aí inicia um período da diretoria. E essa diretoria vai a partir daí até por todos os governos populistas, né, vai permanecer a existência dessa diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tranquilo? Então, durante os governos populistas, de Vargas até o governo militar, né, antes do governo militar muda as coisas, né, então um pouquinho antes do governo militar. De Vargas até lá, nós temos então do fim de Vargas, do Gaspar Dutra, né, até o governo militar, o início do governo militar, nós temos então a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como quem irá organizar e proteger o patrimônio histórico e artístico nacional. Tranquilo? Beleza? Esse decreto-lei faz mais duas coisas. Ele cria alguns distritos dessa diretoria, tá? Ou seja, descentralização dela, né? O distrito de Recife, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, de boa, né? E também ele vai fazer que o Museu da Inconfidência, o mesmo decreto-lei, que o Museu da Inconfidência e o Museu das Missões e do Museu do Ouro passem a estar subordinados ao Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, esse departamento que ele criou. Tá? Então esses museus passam a estar subordinados a ele, tranquilo também, né? Só para os encaixes de consciência, professor, que eu estou comentando. Né? E por fim, né, ele vai ainda, não dentro desse decreto, desse decreto-lei, já é uma outra ação, ele vai criar, né, o Gaspar, ele vai criar o Instituto Brasileiro para Educação, Ciência e Cultura. Que isso é muito importante. Olha, a importância que eu vejo aqui é a relação Brasil com os organismos internacionais, porque criar esse instituto foi uma recomendação, conforme o próprio site do IPHAN, quem me disse isso foi o site do IPHAN, né? Foi uma recomendação da recém-criada Unesco. Então a Unesco, quando ela cria, ela fala, olha, Brasil, crie um Instituto de Educação, Ciência e Cultura. Aí o Brasil foi lá e criou, ainda no governo Gaspar Dutra. Beleza? Tranquilo? Bom demais. O governo Gaspar Dutra acaba, adivinha quem volta? Ele mesmo. Meu querido e amado Getúlio Vargas. Volta agora pelo braço do povo. Né? Agora não foi um golpe, agora foi o braço do povo que colocou ele lá. Né? Ele foi eleito, muito bem eleito. Né? Ele continua com a sua política nacionalista, nada demais. Não muda, continua departamento, ele não volta a ser serviço, não volta, continua departamento. Né? Ele cria o famoso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje está bem famoso, está quase todo dia nas páginas do jornal brasileiro. Né? O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, ele cria para quê? Para industrializar, ajudar no desenvolvimento industrial brasileiro. Essa é a grande ideia de Vargas. Né? Vargas termina sendo suicidado. Né? Dizem todos que ele se matou, que ele se suicidou. Dizem todos aí. Né? A maioria, tudo leva a crer que isso aconteceu. Aí é achismo meu. Eu acho que não. Eu acho que suicidaram ele. Mas é achismo, é só achismo. Todas as provas levam ao suicídio. Todas. Tá? Mas eu acho que suicidaram com o menino. Né? Menos sou eu achando. Tá? Vargas, ele termina saindo, então,
de várias características. Vargas chegou a ser chamado, né, durante esse período de comunista, né? Kennedy, Vargas comunista. Eu não vejo em Vargas nenhum elemento comunista para ele ser chamado de comunista, mas foi chamado de comunista. Né? E isso, obviamente, pressão popular por conta dele, né? Vários sindicatos juntas indústrias, né, os trabalhadores, tal. Então, muita pressão e aí, né, vários elementos levam a Vargas ao suicídio, onde que ele escreve a sua belíssima carta, né, de despedida, né, e termina acontecendo lá o suicídio, tal. Né? Ele é chamado de comunista, ao meu ver, né, porque ele trata muito com o populismo, ou seja, com os direitos sociais, e os direitos sociais, o comunismo tomou essa bandeira para si. Né? Então, quando a gente pensa em direitos sociais, é muito fácil associar os direitos sociais com a bandeira comunista. É muito fácil isso, muito tranquilo. Então, como ele defendia os direitos sociais, então alguns associaram essa perspectiva de Vargas ao comunismo. Mas eu discordo, né? Não vejo Vargas com relação com países comunistas, não vejo Vargas com relação principalmente à União Soviética, que era o grande boom, né, do comunismo. Não consigo ver essa relação ali entre eles. Tá? Mas ele termina sendo chamado, termina se matando e acaba o governo Vargas. Então entra o seu vice. Antes de entrar o vice, né, ele, por conta do nacionalismo, ele institui então o monopólio do petróleo brasileiro, né? O petróleo é nosso, campanha nacionalista, né? O petróleo é nosso, tá? E tenta minimizar cada vez mais o capital estrangeiro, né? A relação com o capital estrangeiro, nacionalista. Certo? Então ele tenta fazer isso durante esse governo, tranquilo, sem maiores problemas. Só que a campanha do petróleo é nosso, que é muito vinculada a Vargas, né? Vai acontecer aqui, perfeito? Ou seja, no seu período eleito e não dentro da era Vargas, não dentro do período lá do golpe de 30, né, até a redemocratização do país. Não, perfeito? Mas sim aqui, quando ele é eleito, voltando pela vontade do povo. Beleza, tranquilo? Café Filho é o vice dele, assume, não me interessa nada sobre ele, só saber que ele assume. Depois do Café Filho, quem é eleito é o meu queridíssimo e amadíssimo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek tem duas coisas que a gente tem que lembrar. Ele era, sim, um populista, não vem me dizer que não era, ele era um populista, né? Só que ele era um populista onde que ele tinha algumas demandas de desenvolvimentistas, né? Algumas demandas desenvolvimentistas. Tanto que dentro das suas metas, ou pelo menos o seu slogan, né, de política, na prática ele tenta fazer cumprir isso, né? 50 anos em 5, onde que ele tenta ampliar economicamente o país 50 anos em 5, e dentro desses processos de ampliação tem vários elementos, como o aumento da dívida brasileira, né, e o surgimento, o crescimento das rodovias, né, das rodovias federais, ligar os lugares por meio de veículo, dando uma esquecida assim nas ferrovias brasileiras, né? E ainda, obviamente, a inauguração de Brasília, cá onde estou. Na verdade, eu não estou em Brasília, eu estou próximo. Em Brasília, eu estou na Ceilândia. Sou o negão careca da Ceilândia, assim, daí, né? Não? Tá, tô na Ceilândia. Ceilândia, você não é daqui? Você já ouviu falar na Ceilândia? Lá na música do Faroeste Caboclo, sabe? Né? Em frente ao lote 14, sabe? Lá na Ceilândia, lá mesmo que eu tô, é lá. Tá? Então, na inauguração de Brasília, ele inaugura o que em 1960 é um elemento importante que a gente tem que lembrar sobre o governo Vargas, ou melhor, sobre o governo Kubitschek, né? Sobre o governo Kubitschek. Beleza. Então isso vai acontecer. Depois do governo Kubitschek entra o governo Jânio Quadros, que nesse momento não me interessa. Não, nesse momento culturalmente não me interessa. Era uma figuraça o Jânio Quadros, né? A fisionomia, a forma do Jânio se expressar era hilária, né? Me amarrava, né? Mas não me interessa aqui o seu desenvolvimento do seu período. E aí nós entramos no último momento, que eu tenho alguns comentários rápidos, que é o momento do João Goulart. João Goulart é o último entre os populistas antes do período militar brasileiro. João Goulart, ele é acusado de ser comunista, e esse sim tem elementos para você dizer que ele, se ele não era comunista, ele tinha forte influência de tal, tá? Como questões como voltados aí para ideias fortemente comunistas, relações com países comunistas, tal. Então era algo nesse sentido, né? O mundo estava, e aí nesse período, em 62, né, até 64, plena Guerra Fria,
Então você tinha o capitalismo versus o comunismo, versus o socialismo no mundo, dentro de um campo ideológico, né? A América bastante influenciada pelos Estados Unidos para não se tornar comunista, com algumas exceções que se tornou, como Cuba, por exemplo, por isso o isolamento de Cuba depois, né? Mas um processo de não querer se tornar comunista, uma influência forte, principalmente dos Estados Unidos da América nesse campo, né? E uma influência ideológica do outro lado, que são os comunistas provenientes da União Soviética, vendendo uma ideologia bastante bonita, porque eu acho a ideologia comunista bastante bonita, eu só não acredito que ela se sustente, eu não me entendo comunista, tá? Eu acredito que ela não se sustente, mas é uma ideologia que se vende bem, né? Vende bem. Igualdade é uma palavra que é fácil vender, né? Então chegou no Brasil essa ideologia, e essa ideologia, juntamente com os partidos comunistas que existiam, né? E esse crescimento, um monte de gente, sindicatos começam a crescer, aquele negócio todo, o movimento do Sem Terra começa a crescer, né? Aquele negócio todo. E aí o governo legislativo falou assim, peraí, o nosso presidente está indo muito para esse caminho comunista, pelo menos é o que nós acreditamos. Então nós precisamos diminuir esse poder que ele tem. No primeiro momento, eles fazem isso criando um período parlamentarista. Isso, né? No Brasil já teve um parlamentarismo. Esse período, um pequeno período parlamentarista, né? Esse período parlamentarista, né, vai tirar poderes do João Goulart. Simples, o Congresso Nacional passa, né, a ter parte desse poder executivo, né? Isso vai acontecer. Depois volta ao presidencialismo, tal, mediante ali uma decisão popular, volta a ser presidente, beleza, tal, né? Só que depois disso, ainda por conta dessas influências, vários grupos populares brasileiros, vários grupos, né, brasileiros, não estavam gostando da forma que João Goulart estava conduzindo o futuro do Brasil, principalmente na crença do comunismo, principalmente na crença do desenvolvimento comunista em nosso país. Isso acontecendo, né, você vai ter pressão de todos os lados em relação ao Congresso Nacional, porque a Constituição da época dizia que o Congresso, se desejasse, poderia cassar o presidente. E assim o fez. Pressão de todos os lados. Quando eu falo pressão de todos os lados, os únicos que não pressionaram pela cassação do João Goulart pelo Congresso Nacional foram aqueles vinculados à ideologia comunista, tá? Todos aqueles que de alguma forma tinham um vínculo com a percepção de desenvolvimento social vinculado à ideologia comunista, defendeu João Goulart, não queria a cassação de João Goulart. Todos é muito, mas a maioria deles, tá? Defendeu aí João Goulart, tá? Os outros grupos falou não, tem que caçar João Goulart mesmo. Quando eu falo os outros grupos, eu tô falando, né, dos conservadores, os nacionalistas principalmente, eu estou falando de parte dos liberais, eu estou falando da classe média, né? A classe média teve uma grande influência aqui. Eu estou falando de parte da Igreja Católica, uma grande parte da Igreja Católica. Eu estou falando da OAB, né? A organização ali dos advogados do Brasil também participou nisso. Eu estou falando da mídia brasileira, que sem ela eu acredito que não seria tão possível que acontecesse tal ação, né? Fez com que o Congresso Nacional Brasileiro cassasse João Goulart. Quando ele caça João Goulart, o presidente da Câmara assume o governo brasileiro e aí essa Câmara começa a fazer uma eleição indireta. Óbvio, a Constituição brasileira à época dizia que neste caso de cassação a eleição seria indireta pelo próprio Congresso. E aí há essa eleição indireta, e nessa eleição indireta é eleito, né, ali o general Castelo Branco, militar, que vai tomar posse só depois da sua eleição, só dia 15 de março depois da eleição, passa algum tempo sem ele ter tomado posse, depois dia 15 de março ele toma posse, 15 de março de 1964, dando então início ao governo militar brasileiro, se assim você preferir chamar de governo militar, né? Mas se você não gosta de governo militar, você pode chamar também de ditadura militar. Ok, ditadura militar. Não gosta de ditadura militar, não. Então chame também de golpe militar. Tá? Quem também não gosta de golpe militar, não. Também tem mais uma palavra: revolução militar. Né? Todos os historiadores ou usam o termo governo militar, ou usam o termo, pelo menos os que eu conheço, pelo que eu contei, ou governo militar, ou golpe militar, ou revolução militar, ou ditadura militar. Aí você escolhe qual que você quer. Eu gosto de dois termos porque eu acredito que condizem com o que aconteceu.
governo militar e ditadura militar. Esses dois termos eu concordo com eles tranquilamente. Eu vejo que houve um governo, houve atividades governamentais e houve sim uma ditadura porque teve atividades ditatoriais, né? Eu discordo do golpe, porque para ser golpe precisa ter algumas demandas, né? E coisas que aqui eu não percebo que tenham acontecido, pelo menos eu não percebo, né? Que tenha acontecido. E discordo da revolução, porque revolução é outra coisa. Revolução é algo que muda a humanidade, né? São os militares puxando uma sardinha pro lado deles, falando: ah, o que a gente fez foi a revolução. Revolução militar para o bem do país, né? Também eu discordo desse termo, não concordo com ele, mas não me interessa. Inicia o governo militar, ou a forma que você quer chamar aí, vai iniciar a partir, então, do Congresso Nacional elegendo o Henrique Gaspar Dutra como presidente de nosso país, né? Como o general, Henrique Gaspar Dutra nada. O Castelo Branco, né? O general Castelo Branco aqui no governo militar, como presidente de nosso país, mediante uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, iniciando o governo militar. E o governo militar é assunto para a próxima aula, que é extremamente importante, porque dentro do governo militar mexeu, remexeu, mexeu e remexeu de novo na estrutura daquilo que hoje nós chamamos Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Inclusive, lembre-se, quando chegou no governo militar, assim que chegou no governo militar, assim que chegou aqui, o que existia era a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Era ela que existia quando chegou aqui. Aí o governo militar vai mudar tudo isso, vai mexer, remexer de novo, vai fazer vários esquemas dentro dessa diretoria, que nós vamos ver isso na próxima aula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.